Hoje eu quero falar um pouquinho do nosso querido Germán Ezequiel Cano Recalde. É assim, cara, eu acho que quando a gente fala de Germán Cano, primeiro a gente tem que reverenciar, né? A gente precisa sempre lembrar que a gente está tratando de um dos grandes ídolos da história do Fluminense. É um dos maiores ídolos da nossa geração, um jogador que, dentro da galeria dos ídolos do clube, entre aqueles que eu vi jogar, para mim só fica atrás do Fred, né? E para mim é o único que senta na mesma mesa que o Fred, né? Discute com o Fred em termos de tamanho dentro do Fluminense. Eu ainda vejo o Fred um pouco acima, até por conta do tempo a mais que ele teve de clube, né? Eu valorizo muito isso. Mas falar até que pessoalmente, e é aquilo, quando a gente fala de ídolo, tem muito essa coisa, né? De que, não, ídolo é uma coisa pessoal, né? E assim, eu concordo, mas discordo. Porque eu acho que tem ídolo pessoal, e aí sim é pessoal, e tem ídolo da instituição. E aí não é tão pessoal assim, né? Você vai ter opinião, mas é uma coisa muito mais objetiva. Se um jogador tem um número ali de feitos, de conquistas, de tempo pelo clube, dependendo do que ele representou pelo clube, você gostando ou não, ele é ídolo do clube e acabou, né? Não é uma questão meramente pessoal. Eu acho que um bom exemplo disso é o Dario Conca, né, cara? Tem muito tricolor que tem dorzinha de cotovelo porque ele jogou no Flamengo, né? E não fez porra nenhuma lá, é como se isso apagasse a história que ele construiu no Fluminense. É assim, meu filho, se você acha que o Dario Conca não é ídolo do Fluminense, você tá falando merda, pura e simplesmente, né? Ele pode não ser o seu ídolo, mas ídolo do Fluminense com certeza ele é e sempre será, né? Porque nada vai apagar a história que ele construiu no Fluminense. Mas assim, voltando ao meu ponto, né? Pessoalmente, o Germancano é o meu grande ídolo no Fluminense, né? Eu gosto muito do Fred, mas eu gosto ainda mais do Cano, né? Mesmo ainda considerando que na galeria de ídolos do Fluminense, o Fred ainda está acima, né? Mas assim, dito isso, vamos falar um pouco do momento do Germán, que infelizmente, né, não é mais aquele momento mágico, né? Mas é natural, a gente sabia que essa hora ia chegar. Eu acho que o início de temporada dele foi até positivo, né, cara? Ele estava fazendo gols, jogando até bem, principalmente se a gente comparar com a temporada passada, né, cara? Mas aí ele tem a lesão antes do Mundial. Eu acho até que ele correu para voltar a tempo do Mundial. E aí ele volta muito mal, né? Ele volta muito mal. Ele fez um Mundial, ele teve um desempenho muito ruim no Mundial, né? Eu acho que a única exceção ali foi o gol contra o Internazionale, né? Que foi um gol assim mais difícil do que parece, né? Mas eu acho que de uma maneira geral ele voltou muito mal, fez um mundial péssimo e também na nossa sequência pós-mundial que foi terrível, ele também estava muito mal. Eu acho que agora com o time voltando mais aos trilhos, ele também está conseguindo, né? Tá dando alguns sinais de que vai poder crescer um pouco, recuperar um pouco da confiança e da condição dele para a sequência da temporada, né? Porque assim, é aquilo. O Cano hoje não é o Cano de 2023. Não adianta. Não tem mais o mesmo nível de finalização, né? Até porque é impossível você manter aquele nível em que tudo que chuta é gol, né? Agora o Cano ainda chuta tudo, mas, né, grande parte das finalizações não balançam mais as redes. Mas ainda assim, eu acho que ele tem um nível de finalização que é diferenciado dentro do futebol brasileiro. Acho que, porra, só a gente vê o jogo agora contra o Bahia, ele mete dois golaços, cara, né? Duas finalizações ali que a maioria dos atacantes no futebol brasileiro não consegue. Eu acho que o aspecto em que o Cano mais perdeu em relação ao auge dele, né? É a questão
da ajuda que ele é capaz de conceder ao time ao longo dos jogos, né? Eu acho que o Cano no auge, ele foi um jogador subestimado nesse aspecto, né? Muita gente, até torcedores de outros times, galera da imprensa, né? Via o Cano e rotulava o Cano como um mero finalizador, como se ele, fora do momento da finalização, fosse uma merda. E nunca foi o caso, né? Ele era um jogador que sim conseguia ajudar, dava bons passes, sim, conseguia dar sequência a jogadas, né? Corria bastante, marcava. Só que agora isso decaiu muito, né? Porque é uma questão também que passa muito pela condição física, né? Ele não está realmente conseguindo ajudar nos momentos em que ele não é chamado a colocar a bola para dentro simplesmente. E isso está muito claro dentro do sistema de jogo do Fluminense hoje, porque assim, com o Diniz, por mais que fosse um sistema que também exigia do físico, era muitas vezes uma coisa mais confortável, porque a gente ficava muito com a bola, né? No esquema do Renato, a gente tem muito que brigar pela bola no campo de ataque, né? Então precisa de jogadores que façam esse papel de brigar pela bola no ataque o tempo todo. Um Serno, um Canóbio, um Everaldo, né? E o Cano, ele consegue ajudar muito pouco nesse aspecto hoje em dia. E também tecnicamente vem muito mal, né? Falando de passes e tomada de decisões, né? Vem muito mal. E aí é natural que as críticas cheguem, né? Muita gente aí tem criticado o Cano, mas eu acho, cara, que muitas críticas são exageradas, né? Eu vejo gente falando aí que, porra, o Cano já era para estar aposentado, que não tem mais condição nenhuma, né? E eu discordo. Eu acho que o Cano ainda tem condição de ser útil. Eu acho que o Cano ainda pode ser importante ao longo dessa temporada, né? Eu acho que ele não pode mais ser titular absoluto da forma como ele era, mas eu acho que com o time jogando bem e dando a ele condições de ter chances de gol, né? Ele ainda é um centroavante muito eficaz, cara, né? E eu acho até que na relação do Cano com o coletivo do Fluminense, né? No momento a gente vê muito essa coisa do vilão, né? De que não está conseguindo ajudar na criação de jogadas e tudo mais. Mas eu acho que ele é mais vítima do que vilão, cara. Porque ele precisa mais da ajuda do time do que o time precisa da ajuda dele, cara. Não é ele que tem que criar as chances. Ele tem que receber essas chances e meter para dentro, né? E eu acho que, assim, os jogos em que o Cano vai pior, invariavelmente são os jogos em que o time vai pior, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que levar tudo isso em conta. Eu sou um torcedor que, com certeza, é uma minoria dentro da torcida do Fluminense, porque eu acho que na posição de centroavante nós não estamos tão mal servidos assim. Eu acredito que, até porque eu acho que principalmente por conta do que eu vou falar agora, eu não acho que o Everaldo seja esse pereba inútil que grande parte da torcida do Fluminense acha, né? Eu acho que o Everaldo tem sim qualidades, né? Fisicamente o cara é forte, o cara é alto, ele corre, né? E eu acho que tecnicamente ele não é tão ruim. Eu vejo muita gente comparando o Everaldo aí a bagres notórios aí da nossa história recente, né? Júnior Dutra e os caralho, e porra, né? Não passa nem perto, né? O Everaldo é um jogador que ele consegue até fazer gols difíceis, né? A gente vê ali contra o Inter, ele fez 2 belíssimos gols. Assim, é um jogador que consegue sim contribuir. Lógico, não mostrou ainda nível para ser o cara, né, da posição do Fluminense. O Fluminense hoje não tem um 9 que fala, ó, sou eu e acabou, eu que dou conta do recado. Mas eu acho que se a gente juntar Cano, Everaldo e John Kennedy, eu acho que eles em conjunto são capazes sim de dar conta do recado, né? Até porque eles trazem características diferentes e que se complementam,
né? O Cano tem o faro de gol e a finalização. O Everaldo tem o físico, o jogo aéreo, também uma capacidade de finalização. E o John Kennedy tem mais mobilidade, mais técnica, a personalidade dele. Então eu acho que sim, esses três jogadores em conjunto podem dar conta do recado no Fluminense nessa posição de centroavante. E eu acho que o Cano pode sim ainda ser importante para a temporada do Fluminense. É isso que eu acho. Se você gostou, curta. Se você não gostou, comente, né? Se acha que eu só estou falando merda aqui, comente que a gente discute. Mas é isso. Saudações tricolores e um grande abraço.